Elias, obrigado por sua participação aqui no GGN. A gente queria ver até onde que vai essa queda de braço aí entre governo e Congresso em todo do pacote. Porque esse negócio da Comissão de Constituição e Justiça hoje foi terrível, uma coisa irracional, cara. Não, parece que não tem mais limite. Nassif, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui, podendo te acompanhar, falar com toda a sua audiência. E é isso mesmo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de governar esse país, a verdade é essa, né? Você tem um Congresso cada vez mais forte, irrigados com recurso público, né? E você tem uma série de questões que têm que ser colocadas à nossa luz, né? Quer dizer, você tem o ministro da Fazenda fazendo um baita de um exercício para cortar gasto, e você tem um Congresso que está consumindo basicamente o que ele precisaria de cortar gastos só com emendas parlamentares, né? Quer dizer, a gente está numa pirâmide, numa situação que eu não faço ideia de onde vai chegar, mas que é muito difícil. Um presidente que tem que se submeter, evidentemente, né, muitas vezes à vontade do Congresso, quer dizer, não é um presidente que consegue colocar sua pauta, sua política por conta de tudo isso. Quer dizer, é difícil demais governar esse país. A gente percebe cada vez mais que essa política, esse presidencialismo de coalizão, ele está cada vez mais ao fracasso, né? Então, e como é que fica com essas sinucas de bico? De um lado, o governo acuado pelo Congresso, acuado pelo mercado, acuado aí pela violência policial e tudo. Qual o desfecho que você está vendo aí? Quando é que você vai ter um pacto civilizatório em algum momento aí, ou vai ter que vir uma baita crise antes para ensinar? Nassif, eu acho que essa é a pergunta de milhões, né? Ela vale muito, porque hoje a presidência da República ela é um coxinho, né? Ela está sendo apertada por um lado, está sendo apertada por um outro, tentando dar alguma resposta para a sociedade, para a população que o elegeu. Agora, né, você tem muitos pontos que a gente tem que trazer que está cada vez mais difícil, né? Quer dizer, no momento que você tenta dialogar com a sociedade, você tem um Congresso e um establishment que não permite essa discussão, né? Como eu bem coloquei, né? O ministro Haddad tem uma proposta de 327 bilhões de cortes, né? E você vê que ele faz propostas de corte em áreas importantes da sociedade, que atinge diretamente a sociedade, mas é impossível dele penetrar esse universo paralelo do país que se chama Congresso Nacional e o Centrão, porque é muito difícil você conseguir dialogar com esses atores, né? E é que cada vez mais você vê essa discussão. Quer dizer, você tem um Congresso irrigado com recurso público, e a gente pode entrar em várias pautas aqui, como fundo eleitoral, fundo partidário, aí vem as questões da emenda, ou seja, você coloca mais recurso, quem domina esse recurso é o Centrão, e ele vai se perpetuando no poder. Então, o caminho disso, a gente pode entender que pode se dar uma resposta a partir do momento de crise somente, né? Mas enquanto vai se fazendo esse ajuste ali, essa dança dos pratos, a gente percebe que o país vai patinando, né? Não, eu estava vendo aqui essa discussão de hoje aí sobre o financiamento de exportação de serviços, em que o deputado declarou que devia estimular a exportação para dentro do Brasil. Ou seja, é um grau de boçalidade, Elisa. E quando você pega a imprensa, que poderia ser o contraponto racional, ela não exerce essa racionalidade. Ela endossa tudo que vem do mercado, endossa tudo que possa enfraquecer o governo, independentemente do fato de afetar o país, rapaz. Você já viu uma marcha da insensatez similar aí em outros tempos, não? Não, a gente está vivendo um período político no Brasil, eu acredito que inédito, né? Infelizmente, né? Uma grande dificuldade, a polarização que de fato ela não é bom para ninguém. Você tem que discutir uma sociedade, você não tem que discutir polos, né? Você Claro. vê um exercício grande de um governo, mas você tem isso, você tem lados que deveriam ser analíticos, né? Como a gente tenta colocar sempre aqui, a questão de análise, de ver o que é melhor. O contraditório é importante, né, Nassif? Você ter uma oposição qualificada, quantos Claro. projetos de leis, né, que um parlamentar pede vistas e você percebe que aquela peça ficou melhor, né? Agora, há quantos anos faz que a gente não vê isso, né? Não tem mais uma questão prática do nosso país de discussão, de discutir com o mercado e colocar, ó, peraí, a gente precisa reduzir, Congresso, mas vocês também têm que fazer a parte de vocês, né? Então, quer dizer, você vê um esforço, aí o Supremo faz um sinal de que, pô, agora nós vamos colocar a coisa no eixo, aí retrocede,
retrocede, né? O caso das emendas PIX que eu estou mencionando aqui, né? Aí retrocede e fala, pô, vem cá, presidente do Senado, vem cá, presidente da Câmara, o que que a gente consegue achar um meio termo? E aí você percebe que o meio termo é mais do mesmo, né? Então, quer dizer, a gente está rodando em círculos, né? Você pega agora essa tentativa de acabar com os super salários aí, a reação do Poder Judiciário, dizendo que vai levar uma aposentadoria em massa, vai custar mais caro. Ou seja, nenhum dos setores privilegiados abre mão de seus privilégios. E daí sobra para quem? Para os setores desorganizados, que é a população de baixa renda, o pessoal que depende de BCP. Agora, de que maneira que você acorda um país para um projeto que mostre que... A gente tinha até nos anos 90 empresários industriais e banqueiros falavam que quero ser um grande empresário de um grande país. Essa dissolução do conceito de nação, até onde vai um negócio desse? Porque no limite você tem o crime organizado se filtrando em todos os poros aí, com descendência aí de... Ontem eu dei uma reportagem sobre o secretário nacional de Segurança Pública passando pano para um promotor que passa pano para o crime organizado numa cidade que foi alvo agora da Polícia Federal. Ou seja, então, é uma dissolução que... O que seria? Precisaria uma meta que unisse o país, um plano de metas, o que o Lula precisaria fazer para tentar reverter esse quadro, Elias? O que o presidente precisaria fazer é, de fato, o impossível, né? Você dialogar com o Congresso. Porque o que acontece, né, Nassif? A gente tem um poder do Congresso, os deputados, eles têm um poder que a gente não enxerga, né? Assim, a população, e principalmente quem não, evidente, não acompanha tanto a política de perto, ela não tem noção do poder que tem um parlamentar, por exemplo. E aí a gente pega o establishment, né? Quer dizer, como é que é distribuído o recurso público? Quantidade de deputados no Congresso Nacional, né? Na Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, quem tem mais deputados? Ah, é o Centrão. Então, coloca mais dinheiro no Centrão. Evidentemente, o Centrão elege aquele monte de prefeito. A gente viu isso na eleição. A gente está falando de dados, né? Aquele monte de... A prefeitada toda ligada ao Centrão. Ah, esvaziou a esquerda. Ah, o PT está enfraquecido. Não, você tem um establishment que está sendo irrigado com esse tipo de recurso, e o presidente, é como eu falei, o presidente ele não governa, ele não consegue colocar uma proposta em prática justamente por isso, porque ele não consegue mexer onde a gente entende que é o foco principal, que era sentar todo mundo no Congresso e falar, gente, a gente precisa resolver o problema do país. E a gente não vê essa pausa, né? Fica a discussão de direita e esquerda, e o país no centro de nada, na verdade, né? Agora, o Elias, esse jogo aí de perde, de ganha e perde, aí chega num momento em que, por exemplo, o Supremo, quando ele permitiu o impeachment sem crime de responsabilidade, ele fragilizou de uma forma mortal aí, porque o próprio Bolsonaro, os militares do Bolsonaro terceirizaram aí a gestão para o Congresso aí, porque o Lira poderia a qualquer momento colocar em pauta aí o impeachment. E agora, se o Lula também fizer, não conseguir negociar aí, coloca em pauta o impeachment. E daí a maioria do Centrão dá o impeachment. Quer dizer, aqui a gente não tem nem a defesa do parlamentarismo, que é o presidente conseguir dissolver o Congresso também para refazer eleições de todos os níveis. Né? É uma sinuca de bico terrível mesmo, terrível. É o que a gente acabou de falar da questão de ser refém, né? Como você colocou, cabe a quem decidir um processo de impeachment? Ao presidente da Câmara, mais ninguém. Quer dizer, é o que eu falei de muito poder a um fator, né? Então, quer dizer, você depende simplesmente de uma vontade, até porque a fábrica também, né? Hoje a gente vive, infelizmente, uma política do recorte, né? Ou seja, a política da rede social, aquela questão de 1 minuto e o cara lacra, né? Eu tive recentemente no Congresso e eu não tinha, porque fazia um tempo que eu não ia no Congresso e fui assistir algumas comissões, algumas questões, e a quantidade de celulares apontados para os parlamentares, tentando pegar ali aquele ponto para poder hypar nas redes sociais, aquela coisa horrorosa, né? Você vê que não está sendo discutido a fundo. Então você tem, infelizmente, uma nova geração de eleitores consumindo minutos, né? Ou seja, lacrações,
e você não tem uma discussão. A gente passou de um processo eleitoral agora, onde ninguém apresentou um programa de governo, isso eu digo a nível nacional, né? Eu gosto de ver, né? Até porque a Justiça Eleitoral ela exige que seja apresentada uma proposta. E você vê que não tem proposta, as pessoas não estão ligando para a proposta, é a questão mesmo simplesmente do lacre, né? Então, quer dizer, cada vez mais você vai irrigando um sistema como esse, que simplesmente acaba não dando em nada. Quem tem vontade de fazer alguma coisa, quem é obrigado, até por exercício do seu cargo, a propor uma proposta de nação, simplesmente fica nessa questão do, peraí, mas você é da esquerda? Não, peraí, vamos manter o nosso poder aqui, ó, qualquer coisa a gente reparte aqui para a gente poder tomar o poder, né? Então essa questão é isso, assim, o presidente da República, ele acaba tendo menos poder do que um Congresso Nacional constituído por conta dessa coalizão e desse dessa bagunça que a gente acaba vendo, né? Daí você põe o Supremo segurando a peteca aí, mas por quanto tempo que vai conseguir segurar a peteca também? Aí, se você tem agora as eleições de 2026, o Senado amplia a base, da ultradireita lá, você tem uma ditadura endossada pelo modelo democrático fajuto que nós temos aqui, né? É Sim. terrível. É um movimento até que a gente precisa olhar com critério de momentos difíceis que pode vir até acontecer, né? Só a gente acompanhar também que é um movimento, né, Nassif, que a gente está acompanhando não é um movimento só dentro do país, né? É um movimento que, infelizmente, a gente percebe isso acontecendo no mundo afora aí, principalmente nos países democráticos, né? Então, quer dizer, a gente precisa ver como vai se comportar, né? Qual vai ser o comportamento disso para 2026, né? O que vai refletir disso para 2026? Eu não quero achar que a gente tem, eu tenho que acreditar nisso, né? Que eu não quero achar que as pessoas não estão sabendo escolher, enfim, por mais que a gente possa achar isso, né? Eu quero achar que a gente vai conseguir achar um ponto de equilíbrio e que esse ponto de equilíbrio se traga num campo democrático de ideias, né? Afinal de contas, o presidente Lula foi eleito justamente com essa proposta de falar, ó, peraí, vamos reorganizar esse país, né? Então, assim, só que aí a gente cai, a gente consegue eleger um presidente, mas ele não consegue colocar suas políticas, enfim, por conta, a gente volta a falar, né? Por conta que você tem do lado ali, na frente do Palácio, você tem um Congresso Nacional, que é muito difícil de dialogar. Acho que o cargo mais disputado e o mais difícil do Brasil é, sem dúvida, ser presidente da República. Aí quando a gente critica também e reclama atitudes mais drásticas, deixa de considerar todas essas vulnerabilidades aí terríveis, terríveis. É uma corda bamba mesmo.